Vamos agora para Provérbios capítulo 3. Quem é que não faz isso com a pessoa que ama? O quê? Vamos ver. 3:11. Provérbios, no meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 3, versículo 11. Ele diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Verdade, eu tenho explicado aqui. Você às vezes está na rua, vê uma criança fazendo malcriação, você não fala nada, não é seu filho, não é seu neto, não é seu sobrinho. Você chegou até a dizer assim: se fosse meu filho, né? Mas não é. Aí você tem que aguardar. Tem pessoas que têm um modo diferente, não tem que criticar, julgar ninguém. Mas aqui o que está falando é a repreensão que é para o bem da pessoa. Porque a pessoa às vezes vai se desviando e nós não aceitamos, nós não compreendemos, principalmente quando nós estamos com sucesso na vida, nós não costumamos aceitar a repreensão. Ele disse, mais ainda, como a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, o conhecimento da repreensão, que vem pela repreensão. No segundo livro de Crônicas, eu dei no culto anterior, só vou comentar aqui rápido, porque não é a mesma mensagem. Segundo Crônica 33, versículo 10. Só o versículo 10, que é só a explicação. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O que o Senhor falou com eles? O Senhor repreendeu a idolatria que ele estava praticando. Ele assumiu o reino no lugar do Ezequias, seu pai, que foi um exemplo. Um homem exemplar, que tirou toda a idolatria do pai dele, do Acás, que era o avô do Manassés, né? Que levou idolatria para dentro de Israel, e ele fez uma limpeza de Israel, tirando tudo que estava errado. O Manassés entrou, fez tudo de novo, conforme as outras nações, contaminou. Mas diz aqui, Deus falou com ele, não deu ouvido, pagou um alto preço. Veio os capitães do rei da Síria, levaram o Manassés preso, amarrado, entenda bem, acorrentado. Lá na Babilônia ele se humilhou diante de Deus, aí Deus teve misericórdia dele, devolveu para ele o reino. Aí ele se endireitou, tirou a idolatria do reino, entenda bem, tirou o que tinha de errado no reino, tinha que fazer isso. Mas só mostrando aqui que ele não aceitou. Como no capítulo 26, volta agora, versículo 16, é de Uzias, que foi um rei também jovem ainda, como Manassés, e foi muito bem sucedido. Ele foi tão bem sucedido que as nações conhecidas da época ficaram sabendo da fama dele, que ele se tornou um homem grande. Ele buscava a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele se fortificou, mas cometeu um erro. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o teu coração até se corromper. Ninguém está acima da palavra, irmão. Assim como você ouve constantemente que ninguém está acima de quê? Que nós ouvimos lá fora, da lei, lembra? Pouco tempo teve um caso com a autoridade, mas ele é autoridade, mas ele tem que cumprir a lei. Está lá, tem suas prerrogativas, mas ninguém pode ferir a lei, seja quem for, seja com um simples mortal como nós, seja o presidente da república, o governador do estado, o prefeito do município, está aí, ninguém está acima da lei, ninguém está acima da palavra de Deus. E às vezes a pessoa acha que ela pode fazer algo que a Bíblia não mandou e a Bíblia até condena, é verdade? Ele acha que ele é especial, o Uzias achou, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar altar no incenso, que era uma maneira do passado de louvar, mas era ofício dos sacerdotes, filhos de Arão. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, os levitas, né, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Aqui que está a mensagem, qual? Então Uzias se indignou, tendo o incensário na sua mão para queimar incenso, que se revoltou com a repreensão, não aceitou a repreensão. Aí que está o problema. A pessoa errar, tudo bem,
Mas se ela entenda não aceitar a repreensão, que é o problema, e diz aqui, e indignando-se ele pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Estava junto ao altar. O homem pode estar no altar, mas se ele está fazendo algo errado, ele vai ser repreendido. Por quê? Porque o Pai ama aquela pessoa. Nós que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos estar prontos para ser repreendidos. E às vezes Deus usa, meu irmãozinho, a quem você nem pensa para te repreender. Claro que tem momentos da repreensão e tem jeito de repreender, mas não podemos, qual é a mensagem? Rejeitar a repreensão. Porque quando nós rejeitamos a repreensão, nós abrimos a porta para o diabo entrar. Nós vamos ao Novo Testamento, João capítulo 6. Isso aqui também é história conhecida. Capítulo 6, versículo 60. Diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não são poucas pessoas, não, irmão, que um dia ouviram uma palavra que não gostaram. O pastor naquele dia foi inspirado por Deus. Nós contamos um caso, e lá na Norte Fluminense, e norte do Rio de Janeiro, e esse homem, ele foi lá, a igreja desse tem negócio de eleições, aquele todo, e ele foi ser pastor num certo local. E quando ele chegou naquele local, Deus se inspirou aquele ano, ele falava a respeito de cigarro, destrói o templo do Espírito Santo, é condenado pela palavra. Na palavra não está escrito fumo, mas a Bíblia é daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Ele dava a mensagem, até que o conselho da igreja chamou o presidente e disse: ô pastor, para de falar sobre isso. Mas porque eu prego o que está inspirado? Não, eu só tenho que pregar o que nós queremos aqui. Incrível que pareça, mas tem lugar assim. E ele foi então, entenda, e foi chamado. Sabe por que você não pode? Você sabe o irmão fulano de tal? Era um irmão rico, era uma coluna da igreja, o dízimo do homem sustentava boa parte da igreja, ou quase toda a igreja. E ele disse: esse homem, ele fuma. E o senhor está constrangido, esse amigo. Toda vez que eu venho aqui, o senhor fala sobre isso. Esse amigo, eu falo o que Deus está mandando, eu não estou falando por mim. Não, ele acabou, já sabe o que aconteceu, ele não ficou naquela igreja. Irmão, isso acontece, não é o cigarro, às vezes é adultério, entenda bem, às vezes é a pessoa, como eu falei hoje, se embriagar com o vinho. Toma não, você tomar vinho, vai mandar carta agora para o missionário dizendo: pastor disse que só não pode ser, pode beber. Não falei isso não, falei o vinho como ilustração dos prazeres que o mundo oferece, que nós nos envolvemos mais com eles do que com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Então nós estamos nos embriagando com vinho e não estamos nos enchendo com o Espírito, quer dizer, com as coisas de Deus como deveríamos. Como agora a pessoa então não aceita a repreensão, eles não aceitaram e foram embora. Ainda botei um pouco mais aqui para você entender. Lucas é aqui um pouquinho antes. Às vezes a repreensão é feita assim por bem da pessoa. São atitudes que nós tomamos, capítulo 9, versículo 49. Lucas 9, 49. E respondendo João, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é nós. Às vezes nós temos, lembra que eu falei dos barquinhos? Tem outros barquinhos também, tem outros ministérios, mas tem gente que é só aqui na minha igreja. Eu estava ainda jovem, quando eu comecei na igreja, eu fui trabalhar num lugar, e tinha um homem que era bem da negócio de feitiçaria, e ele cantava ponto de macumba, quer dizer, música de feitiçaria, só para implicar comigo. Eu ficava lá, ele ficava assim, ele trabalhava, a mesa dele era do lado da minha, ele ficava assim. E começava a dar tipo a tabaco lá e contando. Falei: coitado dele, ele disse: maior é o que está em mim. Pode ter certeza disso. Aí um dia, um amigo chegou e falou: vamos ali comigo na congregação dele, né? Ali, está pertinho, disse: vamos juntos. Eu fui. Quando nós estamos indo juntos, esse moço veio correndo atrás de nós, já era um senhor, ele já mais maduro. Eu estava com 26 anos. 26. Eu tinha sido pastor em Franca e fiquei dirigindo a mocidade no Rio. Foi exatamente isso. Aí o moço veio atrás de mim. A verdade, nós dois: ô irmão, vocês vão para a igreja? Vamos. Vocês da mesma igreja? Eu falei: eu sou da Igreja da Graça, ele é da igreja tal.
Aí ele falou assim, tudo é a mesma coisa. Isso é importante, é ser de Jesus. Aí o rapaz deu um passo à frente e falou assim, não, mas o bom é que seja da minha. Ele falou o nome dele. Falei, coitado, o ímpio está aqui, não sabe nem, eu estou querendo ganhar o cara para Jesus, ele está disputando com a igreja melhor. Para com isso, entenda? Não entre nessa, você vai ser repreendido também, como talvez Jesus está te repreendendo agora. Não, porque a igreja da graça, para com isso. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para subir aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou um mensageiro diante de sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, por seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Os samaritanos não se davam com os judeus. E os discípulos Tiago e João, irmãos, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, o que ele fez? Repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito eu sois, porque o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Somos nós. Às vezes aquela pessoa, pastor Jaime, aquele cara do bar não gosta da igreja, ele bota o som alto para prejudicar na hora do culto. Acontece, tem, porque aqui não tem, tem acústica, tem tudo, nós não ouvimos que está lá fora, mas tem lugar que não é fácil, mas também tem lugar que a igreja que está lá, o pastor também tem que saber abaixar, saber, né, ter boa vizinhança com todos. E às vezes acontece, é uma pessoa, vamos lá, aquele macumbeiro, pastor Jaime, está falando mal de você, ou aquele irmão daquela igreja está falando mal, vamos orar para Deus colocar um câncer na boca dele. Está amarrado, Satanás. Que é isso? Não, mas talvez você já ouviu. Não, uma pessoa sempre na igreja, pastor Jaime, ele incomoda o culto, na hora do culto ele fica com gracejo, não, ora por ele, vai pedindo a Deus sabedoria e vai alcançando, entenda? É isso que eu falei. Tem, às vezes tem repressão que tem que ser dada, mas aqui nós é que às vezes somos repreendidos. Um pouco na frente, 1 de Timóteo, lá na frente, capítulo 5, versículo 20. Isso é quando Deus permite, tá? E não é qualquer repreensão, é quando que é útil para aquele momento. Primeira Timóteo 5:20. Aos que pecarem, repreende-os aonde? Na presença de todos. Não é para humilhar, irmão, cuidado. Para que também os outros tenham temor. Então talvez eu estou agora repreendendo pessoa aqui na frente de todos. Estou te repreendendo, porque eu estou repreendendo pela palavra. Talvez você que está espraguejando, amaldiçoando alguém, não faça isso. Ou você que está se achando melhor, não faça isso. Ou como o próprio Uzias, você deixou seu coração se exaltar, não deixe, porque a repreensão é uma bênção. E às vezes nós não entendemos. Hebreus agora, para terminar, hein? Um pouquinho na frente aí, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e isso vale para mim e vale para você, e às vezes nós rejeitamos o que vamos ouvir agora. Diz, capítulo 12, versículo 24, tá? E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparem aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se não desviarmos daquele que é misericórdia. Quer dizer, se nós somos repreendidos, às vezes no local de trabalho, somos repreendidos em casa, às vezes tá, não é que a mulher vai mandar no marido uma vez, não, bem, não faz isso, desse jeito, às vezes a esposa tem que repreender, o marido tem. Imagine se nós não aceitarmos a repreensão de Deus, e a repreensão de Deus não é para condenação, é para salvação. A Manassés não entendeu, pagou um alto preço, mas o Manassés, se você ler, fica como lição de casa, no outro culto eu dei, ele se arrependeu, pediu ajuda para Deus e Deus devolveu para ele o reino. Uzias, que era um bom homem, não se arrependeu até quando? Até na hora da sua morte, e ficou leproso até quando? Até o dia da sua morte. Não, hoje é dia, entenda bem, dia cedo, estamos nos preparando para a grande Santa Ceia, para vocês participar, mas com a liberdade no Espírito, e que Deus fale mais contigo, amém?